A gente pode identificar boas histórias quando a gente percebe um universo incrível sendo vivido por personagens interessantes. E por isso eu posso afirmar com toda certeza que Hades tem uma história excelente. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre o world building. Porque quando a gente está tratando de um universo apresentado a partir do zero, um universo que está sendo criado a partir do zero, a gente tem uma fase que é necessário apresentar as leis desse universo, que é necessário apresentar como as coisas funcionam e o que a gente precisa entender para que a história funcione. Mas nesse caso a gente vai por outro caminho. A mitologia grega já é usada como um cenário para a construção de diversas outras histórias. Então, como a gente faria para não repetir a história? Como a gente faria para não simplesmente ter mais uma em um mar de várias outras coisas iguais? A resposta está no tema da obra. A resposta está no que ela aborda. Em God of War, a gente pode dizer que o tema seria vingança e redenção. Em Percy Jackson, os primeiros livros abordam muito sobre crescimento. Já Hades aborda muito bem o tema família. De uma forma tão boa que é fácil a gente acabar se identificando. Eu tenho certeza que ninguém tem um tio que atira raios, mas alguém deve ter um tio que traiu a esposa mais de uma vez. E eu também tenho certeza que ninguém tem um pai que é o governante do submundo. Mas muitos têm um pai que não foi presente na vida, seja físico ou emocionalmente, e isso certamente fez falta. Logo a gente acaba vendo esse conjunto de temas e juntando os pontos a gente percebe que não vai ser uma história necessariamente sobre um universo, mas sim uma história sobre personagens individuais, uma história sobre pessoas. Em Hades 1 acompanhamos Agripos, tentando fugir de casa, entender como tudo no submundo virou uma bagunça. Como seus pais se separaram, por que seus tios nunca chegaram a saber sequer de sua existência, no caso, até recentemente. Mas, enfim, esse mistério move o protagonista. Esse mistério motiva os agreus a buscar mais e mais respostas que só podem ser obtidas se você conseguir escapar de um local que não tem escapatória. Já em Hades 2, o problema acontece muito depois. Melenoi, a outra filha de Hades, está lutando contra o tempo. Como se o Cronos não tivesse já dado trabalho bastante antes de tudo isso acontecer. Mas enfim, para salvar sua família, que foi completamente sequestrada e presa nas garras do Titã, o Olimpo foi cercado e praticamente uma terceira guerra mundial, edição familiar, está acontecendo. Na história do jogo funcionar, é extremamente necessário termos bons personagens. E isso vai desde os protagonistas, que são maravilhosos. É muito satisfatório você acompanhar a história a partir do ponto de vista deles. Já que a partir deles, outros personagens são vinculados à trama. A partir das atitudes, a partir das ações dos protagonistas, outros personagens vão acrescentando suas próprias histórias dentro da trama principal e criando algo muito maior, algo muito mais vivo, dando uma alma para esse universo. E eu acho que vale muito a pena a gente citar algumas dessas histórias como exemplos. A primeira história que vem logo à minha cabeça quando eu penso nessas tramas secundárias é a de Aquiles e Patroclus. Aquiles é o mentor de Zagreus, a pessoa que motiva ele, que faz com que Zagreus fique com a cabeça erguida em todas essas idas e vindas ao submundo. Eles têm uma ótima relação e conseguem conversar sobre tudo. Mas as coisas se tornam mais profundas quando você encontra um aspecto perdido no meio do submundo. Quando você o descreve para Aquiles, ele parece querer evitar, parece que está distante da situação e tenta não se aprofundar tanto nesse assunto. Mas você é invasivo e Maria Fifi o suficiente para querer essa fofoca. Então você vai insistindo e, eventualmente, Aquiles se abre sobre tudo o que aconteceu durante a guerra que ele viu. Patroclus em vida foi a pessoa mais importante para Aquiles, a pessoa que ele mais amou durante toda a sua vida. Tanto que ele morreu por uma sede de sangue. O ímpeto
de vingar a morte de Patroclus levou à ruína de Aquiles. Isso mostra quão grande eram os sentimentos que eles tinham e sentimentos que eles não puderam sequer demonstrar em vida. Sentimentos que ficaram reprimidos durante toda a vida. Mas o pós-vida precisa perpetuar essa tragédia? A gente tem uma saga inteira de Zagreus unindo Aquiles e Patroclus. E isso diretamente não tem nada a ver com a trama principal, mas tão gostoso de acompanhar e é um fato que mostra como os outros personagens estão vivos, têm seus sentimentos, motivações, suas próprias histórias nesse universo. I thought we might run into you, but how strange to see you face to face out here, lad. To see this place myself, I still can't quite believe it. He really can't. Though I keep telling him it's true. Nothing's accomplished without risk, isn't that so? Já na história de Melenoi, eu acho que o que mais me chamou a atenção foram os personagens que aparecem e dão mais profundidade para a própria história da protagonista. A gente tem algumas vezes Ícaro aparecendo enquanto a gente vai em direção ao Monte Olimpo, e a gente já percebe um climinha, o carinho que eles têm, a forma que eles interagem um com o outro. É tão, sabe, satisfatório de acompanhar, mas vamos parar um pouco com a clinicagem e vamos falar sobre outro elemento do jogo. Eu quero também conversar aqui sobre a Hecate, a relação que a Hecate traz na história. Ela foi praticamente uma mãe para Mel. Não foi só uma mentora, você vê como as duas são próximas e cada vez que essa relação maternal é evidenciada, nossa, como isso aquece o coração. A Joe me fez chorar muito com esses simples momentos de interação. E devo dizer a vocês que isso é totalmente mérito de uma narrativa focada em histórias individuais de cada personagem. Effective. There you are. Got you again. So persistent. Give up already, witch. For I'm a titaness. You cannot vanquish me. I can and shall. Cada um dos personagens que aparece traz algo novo pra trama, traz algo novo pra história. E você interagir com eles é justamente aquilo que vai mover a história pra frente. O universo pode ser fantástico, pode ser incrível, porém a coisa que mais chama atenção é os personagens. Eu não consigo contar quantas vezes eu tava lendo algum diálogo com o Esquelemeu e acabei rindo pra caramba, ou do mesmo jeito com a Dora, ou com alguns personagens, ou me derretendo com o diálogo com alguém, ou toda hora fazendo ele gosta. Quando eu via alguma coisa romântica com algum dos personagens, que tem mais de um caminho romântico possível, e eu não falei nesse espaço de tempo que a gente teve, mas é isso que eu tenho a dizer. Hades é um exemplo de como a história de outros personagens pode construir uma história muito maior e uma história. Aqui tá a minha conclusão e. Bom, foi um jogo que me deu diversas inspirações para escrever e criar coisas novas. Eu agradeço a todos que acompanharam aqui até agora. Eu sou o Bubu. Tô ficando nessa. Espero que vocês acompanhem os vídeos, as lives. Nós temos outros canais que também estão aí para trazer mais outros tipos de conteúdo. Um beijo para todo mundo. Muito obrigado e até a próxima.